Boa tarde a todos aqui presentes. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, abençoe a todos nós. Que as luzes que chegam do alto possam nos envolver e que estejamos com o pensamento voltado ao nosso Pai Maior, para que as forças superiores nos auxiliem, abrindo nossa mente ao entendimento, serenando nossas emoções e acalmando assim todo o nosso ser. E hoje, dando continuidade ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, vou falar sobre os itens 5, 6 e 7, intitulados O Ponto de Vista. Genericamente, ponto de vista significa o modo como a gente age, analisa, enxerga e entende o mundo e a vida. Todos nós já observamos o quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sobre as quais são consideradas. Não só se muda o aspecto, mas também a sua própria importância. Coloquemo-nos no centro de qualquer coisa, mesmo pequena, e parecerá grande. Se nos colocarmos fora, será bem diferente. Quem vê um objeto do alto de um monte, o vê insignificante, mas de baixo ele parece gigantesco. Isto é um efeito de ótica, mas que também se aplica às coisas morais. Você pode escolher como encarar fatos e pessoas. Você pode escolher como olhar apenas o lado sombrio de uma criatura. Você pode até se especializar em olhar os seus defeitos. Mas alguém que a ama, que observa essa mesma pessoa pelas lentes do amor, será capaz de encontrar aspectos e características que você não foi capaz de enxergar. Gilberto Gil escreveu uma música chamada Lentes do Amor, que nos fala exatamente sobre o modo de enxergarmos as coisas e as pessoas, e como esse olhar mais profundo, mais cuidadoso, pode mudar o nosso foco, a nossa opinião. E vamos ler um trechinho dessa música, porque assim, para quem não conhece, todas as vezes que ouvir vai lembrar dessa palestra. Ele nos diz assim: pela lente do amor, sou capaz de entender os detalhes da alma de alguém. Pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida 1000 vezes melhor. Pela lente do amor, vejo a flor me dizer que ainda posso enxergar mais além. Pela lente do amor, até vejo você numa estrela da ursa maior. E é bem assim que acontece conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós podemos escolher a maneira como direcionar o nosso olhar e qual a importância que daremos a ele. Muitas vezes, um dia inteiro de sofrimento pode nos parecer uma eternidade, e à medida que se aproxima o fim da jornada, nos admiramos de ter sofrido por tão pouco. Os fatos e circunstâncias que aconteceram conosco há 10 anos atrás, que pareciam tropeços, infelicidades, se revelaram à medida que o nosso espírito foi amadurecendo como fatos positivos, educativos e proveitosos. Se não foram alegres e felizes, pelo menos foram educativos porque nos fizeram crescer. As dores e as lágrimas fazem isso conosco, nos fazem crescer, e o sofrimento também, muitas vezes, faz o trabalho que nós não permitimos que o amor faça. Por isso, nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos e colocar as nossas mentes em diversas perspectivas e, com isso, ter mais pontos de vista do universo e de tudo o que acontece em nossa vida. Emmanuel, no livro Alma e Coração, no capítulo 11, nos diz que tua mente é tua casa intransferível. Nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias,
planos e realizações. Dela partem as tuas manifestações no caminho da vida, e de nossas manifestações nos caminhos da vida depende o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Na maneira pelo qual projetamos o nosso pensamento e a nossa mente, teremos infinitas possibilidades de enxergarmos a vida e as próprias circunstâncias que nos alcançará. E é por esse motivo que os raciocínios apresentados por Kardec neste capítulo são importantíssimos para que possamos nos abrir ao entendimento acerca de tudo que nos acontece, acerca da nossa vida futura e do viver do homem na Terra. E o codificador inicia este item nos dizendo que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, ou seja, no futuro que ainda está por vir. Aqui, Kardec não está falando de um sentimento apenas de entusiasmo, não está falando de algo que sentimos e que daqui a 10 minutos vai embora. Kardec está nos falando de uma fé inabalável na vida futura. Não basta ter uma visão vaga, é preciso ter uma visão precisa, detalhada desta vida futura, e essa ideia só o Espiritismo nos traz por completo. O Espiritismo nos explica o processo da desencarnação sem desvaneios, sem fantasias. Nos explica as leis divinas que regem o nosso progresso espiritual, nos orienta sobre o que esperar e o que não esperar, nos respondendo sobre a maior dúvida da humanidade: de onde viemos e para onde vamos. Ao falar da vida futura, o Espiritismo não o faz como uma teoria ou hipótese, e sim baseado em fatos ocorridos e que podem ser vivenciados até hoje, fatos esses que atestam a imortalidade da alma. E o codificador continua nos dizendo que essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. A visão que temos da vida futura, da vida que nos aguarda após túmulo, determina o ponto de vista sobre a vida presente, sobre a vida material. Todo aquele que só vê a vida presente ou aquele que duvida da vida futura só pode colocar os seus pensamentos, os seus sonhos e os seus objetivos nas coisas terrenas, nos prazeres e nos valores da vida material. Então, ser feliz se constitui no ter, no conquistar coisas que valorizem a seus olhos e quase sempre aos olhos dos outros. Coloca sua felicidade em coisas exteriores a ele, permanecendo sempre insatisfeito, porque sempre há algo que ainda não possui. Desta forma, qualquer perda, por menor que seja, lhe traz contrariedades e sofrimentos. Vive sempre em estado de defesa, analisa acontecimentos, situações, as ações e reações dos outros segundo a sua visão de vida única e findável, e assim tudo adquire uma proporção muito grande. O homem que considera as coisas apenas do ponto de vista terrestre apresenta uma visão muito pobre e pequena, baseada na percepção de um mundo difícil, caótico, violento, injusto, desigual, na qual sonha-se, luta-se para sobreviver, para conseguir determinadas coisas consideradas importantes, mas sabendo-se que a morte vai chegar e tudo se findará. Já aquele que consciente e racionalmente aceita a vida futura, tudo ganha um sentido diferente. Sabe que aqui estamos para desenvolver nosso potencial intelectual e moral e devemos usar os recursos que a Terra nos oferece para sermos o mais feliz possível. Entende-se estar na Terra apenas por um determinado tempo
e procura perceber as coisas boas, belas e úteis que nela existem, que fazem bem para si e para os outros. Compreende que as dificuldades e as contrariedades são todas passageiras, devendo ser solucionadas ou aceitas, dando-lhes a importância que têm, valorizando sempre e mais as coisas boas e úteis. Sabe que com a vida futura a morte desaparece, os problemas, as dificuldades, os equívocos são vistos como consequências naturais do processo evolutivo de um mundo também em evolução, devendo ser analisados e resolvidos sem criar novos e mais sérios problemas. O aceitar a vida futura torna a pessoa mais responsável pelos seus atos, tanto em relação a si como em relação aos outros. Estimula o homem a viver melhor com seus semelhantes, a desempenhar suas funções de forma a contribuir para o bem-estar de todos, pois consegue perceber a dependência que temos um dos outros para nos sentirmos mais felizes. Jesus está sempre nos convidando a deixar um pouco de lado essa nossa visão estreita de que existe apenas a vida terrestre, nos convocando a nos elevarmos em pensamento, a abrirmos novos horizontes, mudando assim o ponto de vista do nosso entendimento, saindo da estreiteza do ponto de vista material. É como se Jesus nos dissesse: você não é apenas isso. A vida não se resume a isso. Ela é muito mais. Se nos prendermos apenas à visão material, se nos esquecermos da realidade do espírito e da vida imortal, dificilmente conseguiremos manter esperança, confiança, serenidade diante das provas mais duras. Nós não devemos nos restringir apenas à breve experiência do corpo físico. É fundamental que ampliemos as nossas perspectivas do espírito, que abramos o nosso horizonte e sintamos a vida imortal que pulsa e ecoa para além do limite do túmulo. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, no versículo 19 a 23 da primeira carta aos Coríntios, nos diz que, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que essas reflexões que Kardec nos fala nos itens 5, 6 e 7 são tão importantes, porque ele nos mostra que esse entendimento vasto e abrangente da vida espiritual que o Espiritismo nos traz é tão lógico, tão claro, que acarreta para nós uma fé inabalável no que está por vir. É como se diante do horizonte imenso que nos abre, as lutas, as provas que vivemos na matéria, por mais dolorosas e desafiadoras que nos apresente, elas diminuem, se diluem diante da certeza tão clara e sólida desta vida que prossegue. Quanto mais imprimimos em nós essa consciência espiritual da vida, mais fácil, mais leve se torna a caminhada pela nossa maturidade espiritual. Vamos relembrar a passagem do Evangelho em que Jesus, em meio a uma tempestade, caminha sobre as águas em direção aos discípulos que estavam em um barco. E Pedro, ao vê-lo caminhar, manifesta o desejo de ir a seu encontro. E Jesus lhe diz: venha, não temas, venha até mim. E Pedro, de olhos voltados a Jesus, sustentado por aquela fé, sai do barco, coloca os pés sobre as águas e consegue dar alguns passos enquanto esteve com os olhos fixados para o Mestre, para o futuro, para aquele horizonte infinito que o Cristo nos abre e nos ensina a buscar. Como as ondas cresceram e a ventania se fez mais forte, Pedro tirou os olhos do Cristo, tirou o foco do Mestre e então começou a afundar
porque se fixou nas ondas e na tempestade. É isso que acontece conosco nos momentos de prova mais intensa. Pedro, somos nós. As ondas e a ventania, as provas. O Cristo é o horizonte, o futuro que o Evangelho e a doutrina espírita nos abrem. Se perante as provas nos fixarmos em Cristo, se prosseguirmos para este alvo de coração protegido, de mente e pensamento voltado para Ele, para o seu Evangelho, para o ponto de vista que o Espiritismo nos abre, conseguiremos caminhar por sobre as águas e passar por esses momentos difíceis. Mas se nesses momentos de desafios vacilarmos, tirarmos o foco do Cristo, desse horizonte, e nos voltarmos para as ondas e para a tempestade, então começaremos a afundar e seremos envolvidos por essas provas e nos afogaremos em pensamento de desespero e emoções perturbadoras de desânimo e abatimento. É imprescindível não deixar de voltar nossa atenção para a luz do Cristo que se reflete em nós. E é necessário elevarmos o nosso pensamento, de estabelecermos uma conexão com Cristo através da prece, de o sentir pulsar de dentro de nós, e isso haverá de nos dar a força, a firmeza, a segurança para vencer essas ondas e nos sobrepor a elas. E Kardec ainda nos diz: para aquele que se colocar pelo pensamento na vida espiritual que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Nós precisamos mudar por completo o nosso ponto de vista, a nossa visão, para conseguirmos lidar com a vida terrestre de maneira mais segura, mais confiante e mais firme, porque é essa visão que determinará aspectos morais de maior relevância na vida de todos nós. E a mensagem mais importante do Espiritismo é que nós devemos nos colocar em um ponto de vista que nos permita olhar para a vida material, para a vida física, para as perdas, para os prejuízos, para as injustiças, para as crueldades, para as maldades, com um outro olhar, sobre um outro ponto de vista. E eu vou encerrar com uma pequena história chinesa para a nossa reflexão. Existia um camponês que era considerado muito próspero porque possuía um cavalo que lhe servia para arar a terra e para transportá-lo. Um dia, um raio quebrou a entrada do curral e o animal escapou. Os vizinhos, ao saberem disso, foram vê-lo entristecido com a perda, dizendo: que azar teve você, vizinho. Se não fosse por essa tempestade, você não teria perdido seu único cavalo. E o camponês simplesmente respondeu: sorte? Azar? Isso são apenas pontos de vista. Alguns dias depois, o animal voltou, acompanhado de 2 cavalos selvagens, lá das montanhas. Todos os vizinhos se alegraram e foram felicitá-lo por ter tido sorte. O camponês disse apenas: sorte? Azar? Isso são apenas pontos de vista. No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou montar em um dos cavalos selvagens. O animal sacudiu e jogou o jovem longe, que ao cair quebrou a perna. Teve que ser imobilizado e lhe foi recomendado que ficasse na cama por alguns meses. Naturalmente, todos os vizinhos lhe ofereceram consolo diante desse golpe de azar sofrido pelo homem e foram outra vez se solidarizar com o camponês, que respondeu: sorte, azar, isso são apenas pontos de vista. Uma semana depois,
Os oficiais do recrutamento chegaram ao local para alistar os jovens para o exército, desde que uma guerra estourara na fronteira da China. Eles rejeitaram o filho do fazendeiro porque sua perna estava quebrada. Quando os vizinhos lhe disseram que ele tinha tido sorte porque seu filho não havia sido alistado, o camponês tornou a responder: sorte e azar, isso são apenas pontos de vista. E é isso que a gente tem que fixar, né? Cada um enxerga as situações de uma maneira. Então, que mediante todos esses ensinamentos, possamos olhar a vida sob a perspectiva de que estamos aqui para construir um elo dessa magnífica corrente de harmonia e de solidariedade que marca o conjunto da obra do Criador. Que nesse processo de ir e vir, nesse eterno renascer e nascer e progredir como é da lei, estejamos sustentados pela fé, ampliando os nossos pontos de vistas para que possamos enxergar com as lentes do amor toda essa grandiosidade da criação que o Cristo colocou à nossa disposição. Obrigado, uma boa reunião a todos.